Olá, eu sou a professora Sayonara, do Centro Educacional ERLAC, e em função da quarentena que nós estamos vivendo nessa pandemia, nós vamos agora ter videoaulas, né? Para vocês poderem estudar em casa e acompanhar, né? Vamos dizer assim, nos estudos com o livro, né? Por enquanto, né, no que já foi feito, nós passamos para vocês atividades, exercícios e links com vídeos que vocês podem ter acesso no site da escola, né? Naquele linkzinho escrito recados, né, onde é que tem uma cartinha. Quando você entra no site da escola como aluno, você entra em recados e aí você vai ter acesso a todos os exercícios que já foram passados. E eu espero que muitos já tenham feito, exercícios, atividades e links com vídeos educativos que falam sobre esse conteúdo, né? Então, nessa primeira videoaula, lembrando já que isso tudo já vem sendo dado, né? Eu quero continuar como? Eu quero, primeiramente, fazer uma pequena ênfase em um assunto do capítulo 2 de poluição do ar. Eu quero dar essa ênfase nesse assunto, né, que é sobre combustíveis fósseis e biocombustíveis, para fixar melhor esse conteúdo para vocês, né? Eu estou dando aula para o 7º ano, então esse conteúdo já foi dado na sala de aula. E a partir daí, nós vamos começar a dar início ao capítulo posterior, que nós vamos estudar, né, que é sobre seres vivos, né? Então, vou entrar aqui então numa pequena revisão do assunto, né, de combustíveis fósseis. Vamos lá. Então, enquanto vai passando, eu vou relembrando. Os combustíveis fósseis, então, eles são aqueles hidrocarbonetos, ou seja, são substâncias que têm muitos átomos de carbono na sua composição, né? E quais são os combustíveis fósseis? Então, nós vimos, né, basicamente o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Lembra que embaixo ainda eu coloquei assim, ó, carvão vegetal, né? Para você, tipo assim, para eu lembrar de falar, porque o carvão vegetal não entra nos combustíveis fósseis, mas nós temos que fazer esse gancho, vamos dizer assim. Então, vamos começar pelo petróleo. O petróleo, ele é um composto que vem de fósseis, né? Como a gente já falou, combustíveis fósseis, mas ele é muito usado, né? Querosene, pneu, asfalto, garrafa, brinquedo, tinta. Tem muita coisa no nosso dia a dia que a gente utiliza, ou seja, que é derivado do petróleo, né? Então, por exemplo, lembra que eu falei do posto de gasolina? Você tá com seu pai, sua mãe, né, ou com algum parente e para num posto para abastecer. O que tem lá na placa lá? Gasolina comum, gasolina aditivada, diesel, álcool. Quais desses são combustíveis fósseis? Primeiro, gasolina e o diesel, né? Então, a gasolina, vamos supor que o seu pai resolve abastecer com gasolina. O seu pai, seu parente, abastece o carro com gasolina. O que vai acontecer? Dentro do carro, dentro do motor, né, da máquina, há um processo de queima. Há um processo de transformação. Você transforma aquela cadeia longa de carbono, né, em pequenas moléculas de carbono. Por exemplo, o dióxido de carbono, né, ou gás carbônico, né. Esse gás, lembra, que é o causador, né, principal, vamos dizer assim, do aquecimento global, né. Então, esse petróleo que veio lá das camadas, né, do subsolo, que foi retirado na plataforma, que a gente vai até ver um desenho aqui, foi retirado, você está pegando esse carbono,
né, esse carbono que estava reservado, que estava armazenado de uma forma e transformando ele em outra, né? Então, o gás carbônico, que é o causador do aquecimento global, ele é um das principais substâncias que fazem com que haja mudanças climáticas, né, que tenha ocorrido no nosso planeta. Pronto. Então, esse carbono que veio do subsolo, do petróleo, ele é liberado no ar atmosférico, né? E no ar atmosférico ele fica, ele não volta para esse reservatório, né? Então não fecha um ciclo, não é isso? Então, por isso é que ele é muito utilizado, de fato, mas ele não é o ideal, né? Vamos dizer assim, que para o planeta, para o bem do meio ambiente, né? Isso é sobre o petróleo. Aí, ó, a plataforma, né, petrolífera, tá vendo? De extração do petróleo, né? Agora, o gás natural. O gás natural, ele é um gás altamente inflamado. Também é retirado de reservatórios subterrâneos, né? E ele é muito utilizado em residências, em automóveis. Já viram aqueles automóveis que eles fazem adaptação, colocam o gás natural, né? Em prédios, às vezes não já tem a própria tubulação para o gás natural, não tem esse gás de cozinha, botijão e tal, já vem com a tubulação, alguns prédios já tem isso, né? Ele é econômico e ele não é tóxico, né? Ele substitui, ele é uma fonte de energia para substituir o gás do botijão, por exemplo, do metano, né? Então, petróleo, já falamos, gás natural, que é um combustível fóssil. O gás natural, ele também é extraído do subsolo, do subterrâneo, né? E o carvão mineral. O carvão mineral, ele também é extraído. O carvão mineral, ele tem uma cor escura, né? Nós vamos ver numa imagem que vai passar aqui ainda. Ele tem uma cor muito escura. E ele também é fóssil, lembra? Ele veio da decomposição de organismos fósseis, principalmente de origem vegetal, que foram ali soterrados, né, durante milhares de anos, né? Foram ali soterrados e que o homem também extrai para poder utilizar no seu dia a dia, né? Termoelétricas e tal. Todos eles trazem impactos ambientais, né, que promovem esse aquecimento global, que gera um desequilíbrio ambiental no planeta. Agora, eu falei, lembra do ganchinho, ó, carvão vegetal. O carvão vegetal, ele não é um combustível fóssil, né? O que é o carvão vegetal? É aquele carvão que geralmente se usa para fazer churrasco, né? O pessoal usa como uma fonte de calor para queima. E ele é nada mais nada menos do que retirada da árvore, a queima da árvore, né? E uma queima, né, incompleta, né? Então, eles pegam esse carvão vegetal e utilizam como fonte de calor, na maioria das vezes, né? O ser humano utiliza. Então, ele não tem a ver com combustível fóssil. Você pegou uma planta, um ser vivo, uma biomassa, né, e vai utilizar ele. Então, combustíveis fósseis, né? E agora nós vamos ver os biocombustíveis, né? Deixa eu colocar um outro vídeo aqui que eu quero entrar. Eu passei esse vídeo já para vocês na sala de aula. Bom, alguns vão lembrar, né? Mas só para dar uma revisadinha. Então, o que é o biocombustível? Combustível de origem biológica ou natural, empregado para algum tipo de produção de energia. Trata-se de uma fonte renovável de energia que é utilizada por meio da queima da biomassa. Suas fontes mais utilizadas como matéria-prima dos biocombustíveis são as plantas oleaginosas como girassol, milho e cana-de-açúcar. Então, olha lá. Então, duas
coisas agora, né? Aquela árvore que eu cortei, né? Geralmente eucalipto. Cortei, queimei e trouxe para fazer o churrasco, né? É um biocombustível? Sim, né? Nós podemos considerar porque veio de um vegetal, de uma biomassa, né? Se a pessoa ela vai replantar, ótimo, ela está fechando um ciclo, né? Se aquela árvore foi retirada de uma maneira consciente, sustentável, onde ela vai utilizar e depois ela vai replantar aquela área, então, né? Está fechando o ciclo do carbono, né? Ou seja, ele está retirando o carbono de algum lugar, utilizando, mas depois ele planta e a planta recaptura, vamos dizer assim, esse carbono para se formar, né? Para crescer. Lembra do posto de combustível? Você chegou lá com seu pai, com seu tio, com seu parente e viu lá gasolina, diesel, álcool. Olha aí o álcool. O álcool, ele vem da cana-de-açúcar. Então, o álcool, ele é um biocombustível, né? O álcool é diferente dos combustíveis fósseis, né? Porque ele vem da cana-de-açúcar e porque ele fecha o ciclo, né? Então, o carbono que é liberado por ele, depois é reabsorvido pela plantação, porque está sempre replantando a cana-de-açúcar para poder extrair e formar, né, o combustível. Então, eles colhem a cana-de-açúcar, levam para a indústria, fazem o álcool, produzem o álcool e esse álcool vai para o tanque do carro, para a moto, sei lá. Ele é queimado, ele libera gás carbônico, né? Libera gás carbônico. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, esse gás carbônico, ele volta para a natureza. De que forma? Replantando pés de cana-de-açúcar, né? Então, por isso que ele é uma maneira sustentável, ele ajuda o equilíbrio ecológico. Os mais utilizados são o metanol, o biodiesel, etanol, biogás, óleo vegetal, bioéter, bioetanol e E85. Os biocombustíveis têm tido muita procura quando se trata de energia alternativa e com isso, consequentemente, diminuiu um pouco a procura pelo petróleo. Porém, o preço de um galão de combustível renovável ainda é muito mais caro do que a mesma quantidade de petróleo, se tornando não muito viável para as empresas. Então, eu vou parar por aqui porque eu já revisei aquilo que eu gostaria, tá bom? Para fixar para vocês. Eu vou deixar depois, nos comentários dessa videoaula, eu vou deixar os links que eu mostrei aqui, tá bom? Agora, eu quero entrar num capítulo que a gente vai dar início, que é o capítulo 5, né? No capítulo 5, nós temos seres vivos, né? E começa explicando que os seres vivos, eles têm uma organização, né? Básica. Então, eu vou passar esse videozinho, que eu também vou deixar depois nos comentários, né, da escola, para vocês darem uma olhada e eu vou explicando, tá bom? As células são as menores unidades de vida de um organismo. Então, todo ser vivo, né, essa chama-se teoria celular. Todo ser vivo, para ser considerado ser vivo, ele tem que ser composto de células. Né? Uma célula, 2 células, 1000 células. Né? Então, independente do número, né, um ser vivo, ele só é considerado ser vivo se ele for composto de células. Pronto. Todas as células têm 3 coisas em comum. Então, todas as células, para falar assim, olha, uma célula, né? Todas as células, elas têm 3 componentes básicos, que são... Tipo de célula que são. Todas as células têm uma membrana celular, o que separa o interior da célula do ambiente exterior. Então, toda célula tem uma membrana celular ou membrana plasmática, né? Que
separa, ou seja, como que uma capa que protege essa célula, né, do meio externo. Ela tem também Citoplasma, que é um material gelatinoso. o citoplasma. O citoplasma é o quê? O citoplasma é lembra o gel, assim, um fluido, sabe, uma coisinha viscosa, onde ficam mergulhadas as organelas. O que é organelas? Organelas são os trabalhadores da célula, né? Eles ajudam, eles cumprem as ordens do DNA, né? Então, para funcionar, a célula funcionar, ela tem que ter estruturas ali que auxiliam no trabalho. E essas estruturas são as organelas. Onde estão as organelas? No citoplasma. Onde está o citoplasma? Envolto pela membrana plasmática. RNA, que é o material genético da célula. Então, toda célula tem que ter 3 estruturas básicas. Primeiro, membrana plasmática. Segundo, um citoplasma. Terceiro, um DNA, um material genético. O que é o material genético? É aquele, vamos dizer assim, armário, né? Aquele lugarzinho onde fica guardado todas as informações. Cor do cabelo, cor do olho, formato do nariz, todas as informações. O tanto de substância do suco gástrico que vai ser produzido. Todas as informações estão todas no DNA. Toda célula, todas as células têm um núcleo com DNA com todas as informações. Todas as células do nosso corpo têm um núcleo com DNA com todas as informações, exceto a hemácia. A hemácia é uma exceção que depois a gente vê esse detalhe, tá bom? Mas eu acho que vocês vão lembrar da hemácia, né? Lembra que eu falei da hemácia? Dos glóbulos vermelhos, né, do corpo. Mas vamos deixar isso aí arquivadinho, depois a gente volta aí. Existem 2 categorias de células. A primeira categoria são as células eucarióticas. Elas têm organelas que incluem o núcleo e outras partes especiais. As células eucarióticas são células mais avançadas e complexas, sendo encontradas em plantas e animais. Então, as células eucarióticas, que é o nosso caso, elas são mais estruturadas, elas são mais complexas. Elas têm muitas organelas, né? Hoje, nós vamos parar por aqui, né? Então, eu quero pedir a vocês que leiam, por favor, a página 68, 69 e 70, tá bom? É o capítulo 5 da apostila. E aí vocês fazem esse pequeno exercício que tem no final da página 70, tá bom? Nós vamos parar por aqui, porque eu já dei a revisãozinha que eu queria e já introduzi a matéria que nós vamos passar a estudar agora, tá bom? Bons estudos, deixa nos comentários as suas dúvidas, depois eu volto para dar uma olhada e entro na resposta, né, respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Fica com Deus, bons estudos, vamos lá!